Gente, essa série do mês de abril, Tudo em Todos, a nossa proposta foi... Júlia, olá, hello, how are you? Fine. Essa série Tudo em Todos, no mês de abril, nós tivemos o propósito de apresentar Jesus em vários textos, onde ele nem muito óbvio é. E a gente trabalhou então, começamos, eu não sei quantos vão se lembrar, eu tive o privilégio de abrir, estou tendo o privilégio de fechar, encerrar a série Tudo em Todos. Na primeira semana nós tratamos ali da última semana de Jesus e nos focamos muito na cruz, como resultado, como resposta de Deus para a nossa vida. Depois disso, a gente foi lá para o texto de Moisés. Jesus fala ali no capítulo 24, para aqueles 2 discípulos que estão voltando para Emaús tristes, no dia da ressurreição. Jesus fala para eles, poxa, vocês demoram muito para crer, para entender. E ele começa a falar para eles, desde Moisés até os profetas, era a Bíblia conhecida na época. E aí, por conta desse gancho, nós construímos uma série exatamente para apresentar o Senhor Jesus, desde Moisés até os profetas. E na primeira semana tratamos então sobre a cruz, sobre a serpente no deserto. Na segunda semana nós tivemos um musical. Quem teve no musical, espero que você tenha estado. Um tremendo musical, né? Sem bilheteria. Você vê como que a vida do crente, né? É diferente. Um tremendo musical que a gente teve a oportunidade de viajar pela palavra de Deus. Foi muito interessante. Eu não esperava, né? Não assisti os ensaios. Foi especial demais para mim. E o pastor Rafael, o pastor Rafa Bicudo, falou um pouco sobre a figura do pão no Evangelho, né? Quem vai lembrar aqui do capítulo 24 de Lucas, quando Jesus quebra o pão, os olhos daqueles discípulos são abertos e eles voltam correndo para Jerusalém para continuar a sua missão. Na terceira semana, fomos ministrados pelo pastor Roberto de Laringa, tratando sobre o Jonas, né? A experiência de Jonas e o que aquela experiência significa, o que ela tem, qual relação ela teria com a vinda de Jesus e a sua ressurreição e, por sinal, sua morte e ressurreição. Fomos ministrados pelo pastor Roberto. Semana passada nós recebemos aqui uma figura emblemática da casa, o pastor Glauco. Eu não tive a oportunidade de conviver muito com ele, mas eu ouço muito a respeito do pastor Glauco, tem grandes histórias, e ele pregou sobre Atos, capítulo 3, quando aquele paralítico na porta do templo, né, Pedro e João, eles param para dar atenção para aquele paralítico, e aquele paralítico é curado de forma instantânea, sobrenatural, corre para dentro do templo, glorificando a Deus. E o pastor Glauco, sendo o pastor Glauco, fez duas introduções fora da caixa. Pela manhã, ele passou café aqui, botou água quente, café, uma xícara, e ficamos aqui esperando. Ele falou, calma, já vou começar a pregar. E aí, à noite, eu falei, lá vem ele com café. Não, ele não veio com café. Ele veio com um sanduíche de um comfort food. Não é um fast food, me corrigiram hoje de manhã. Comfort food, porque é do 011 dos nossos amigos Joel e Simone. Não é um fast food, é um comfort food. Entende? É confortável. Ajude o nosso 011, nosso querido 011. Quem já comeu o lanche do 011 aí? Muito bem, eu também. O pastor Glauco, então, nos levou à consciência de que os encontros podem parecer improváveis, podem parecer aleatórios, mas na prática eles são conduzidos pelo céu. E hoje nós temos uma missão. Eu gostaria de te convidar para o texto de Marcos, capítulo 10. Como encerramos essa série? A equipe de mídia fica preocupada nesse momento. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Hoje à noite, nós temos essa missão de encerrar a série Tudo em Todos, a partir de um texto registrado no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Eu te convido para o capítulo 10 e te convido para o versículo 46. Eu vou ler com vocês.
Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego, e agora eles dizem para o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Eu gostaria de ter uma palavra de oração com vocês. Senhor Deus, nós sabemos que essa é a combinação exata, perfeita, para o mover do Teu Espírito. A Tua igreja reunida em volta da Tua palavra. Foi assim ao longo da história da humanidade. Todas as vezes que a Tua igreja se voltou para a Tua palavra, sempre houve algo sobrenatural acontecendo. Os avivamentos aconteceram assim. Nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo, que à medida em que nos reunimos em volta da palavra, que você tenha liberdade aqui. Nós não queremos sair daqui de mais um compromisso religioso. Não. Nós viemos aqui convictos de que podemos nos reunir como igreja com a convicção de que você caminha, de que o Senhor caminha entre nós. Jesus, como nós queremos encontrá-lo um pouco mais essa noite. E como nós queremos ouvir a Tua voz de forma compreensível, clara, inquestionável. Espírito, você tem esse papel de nos convencer, de nos advertir e de nos lembrar de tudo o que Jesus disse. Que essa noite seja uma dessas noites que a gente imagina que vai ser mais uma, mas que na prática foram arquitetadas, planejadas nos céus. Eu te peço que a Tua voz seja, como sempre, doce, encorajadora. Aqueles que estiverem aqui hoje, que eventualmente nunca tenham ouvido essa voz, que eles saiam daqui tão fascinados quanto nós, que temos ouvido ela há alguns anos. A voz fascinante do nosso pastor. Esteja conosco, filho de Davi, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós te convidamos, nós te desejamos e precisamos do Senhor desesperadamente. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, se eu tivesse que dar um título, um tema para essa mensagem, o tema seria Filho de Davi. Mas eu sei que eu estou aqui num ambiente muito diverso. Existem aqui doutores da palavra e outros que talvez não tenham essa intimidade com a palavra. Eu precisaria então ajudar você a se lembrar de quem é esse Davi que a palavra de Deus fala. Bom, primeira coisa que eu preciso te dizer é que tudo que está registrado na palavra não está registrado por acaso, por acidente. Então, sendo assim, eu preciso te lembrar que Davi é lembrado, a sua história é contada nas Escrituras em 62 capítulos. Poucos, quase nenhum personagem recebe tanto destaque na palavra de Deus quanto Davi. Só no Antigo Testamento ele tem ali 62 capítulos destinados à sua biografia. E além disso, no Novo Testamento ele vai ser lembrado pelo menos 59 vezes. Então, nós não estamos falando de um personagem qualquer. A história de Davi
ela pode ser dividida, vou tomar essa liberdade aqui poética, de dividir a história de Davi em 3 grandes estágios. O primeiro estágio é um estágio que marca cada um de nós, porque ele é encontrado como pastor de ovelhas. Ele sai para um dia qualquer de trabalho e ele chega, quando ele está lá no trabalho, alguém vem buscá-lo e diz que o profeta Samuel está na casa dele, querendo falar com ele. Quando ele chega em casa, ele vê lá aquela comitiva de irmãos, a família dele reunida, e o profeta dizendo: olha, eu vim aqui ungir um rei. O pai Jessé jamais imaginaria que Davi pudesse ser esse alguém, porque ele apresenta todos os filhos ao profeta, e o profeta pergunta: tem mais alguém? Tem mais algum filho? Acabaram-se os filhos? Ele falou: tem um, está lá trabalhando. E Davi chega, ele diz: olha, nós não vamos nos sentar antes que esse chegue. E quando ele chega, Deus diz assim: este aí é o homem. Um garoto, um rapaz de 17 anos, Deus olha para ele e fala: esse é o homem. Deus olha para nós no nosso presente, mas Ele enxerga o nosso futuro e Ele diz: esse aí é o homem. É Ele. Ele é ungido na frente dos pais e dos irmãos. E no dia seguinte, não acontece nada de diferente. O relógio toca no mesmo horário, ele vai trabalhar na mesma função, só que agora ele tem a lembrança de ter sido visitado pelo profeta e ter sido lembrado de que Deus tinha algo para a vida dele. Muito bem, o tempo passa e a um dia qualquer os pais de Davi o orientam a levar uma refeição para os seus irmãos. Israel está enfrentando um problema com os filisteus. Aliás, eles enfrentaram problemas com os filisteus o tempo todo. E quando Davi chega lá para levar o lanche para os irmãos que estavam servindo o exército, tem um gigante lá, falando: e aí, quem vai me encarar? Tem homem aí, Israel? E Davi está com o lanche na mão e com o olho no gigante, dizendo: o que está acontecendo? E os irmãos possivelmente diziam: fica quieto, moleque, não se mete em assunto que você não é chamado. Ele diz: mas o que está acontecendo? Fica quieto, fala baixo. E o gigante está lá há mais de um mês falando. Todo dia ele vem, o gigante Golias, dizendo: olha, tem alguém aí que possa me encarar? E Davi se incomoda tanto, fala assim: quer saber de uma coisa? Esse cara aí, eu encaro esse gigante. E levaram ele até Saul, e Saul diz: como é que você pode enfrentar um gigante desse? Ele diz assim: olha, eu já matei, na minha intimidade, lá cuidando das minhas ovelhas, eu já matei um urso e um leão para salvar minhas ovelhas. E Saul demora para que ele convença as pessoas ali. Saul fala: beleza, então vai lá com a minha armadura. Ele fala: não preciso de sua armadura não, eu trouxe meu estilingue aqui, cara, estou armado até os dentes. A gente brinca, mas a funda era uma arma poderosíssima, perigosíssima. E Davi se coloca diante daquele gigante e fala assim para ele: olha, você vem contra nós com espadas e lanças, mas nós vamos contra você em nome do Senhor. E aquele gigante, como vocês sabem, cai. E Davi fala: espera um pouquinho. Ele corta a cabeça do gigante e fala: a cabeça dele está aqui. E com isso ele se torna uma figura muito influente para a época. Esse é o Davi que nasce pequenininho ali, que vai sendo levado. Mas existem algumas coisas que a gente precisa lembrar. Davi é ungido rei e volta a ser pastor de ovelhas. O povo de Israel era conduzido por juízes e eles olham para as outras nações e dizem assim: ué, mas por que nós somos conduzidos por juízes e não temos um rei? A gente quer um rei. E o rei que eles recebem é um moreno alto, não vou cantar música, é um moreno alto, bonito, 3 pontos. Saul é muito bonito. E aí o povo tem um rei que merece, ele é ungido. E uma coisa que eu queria aqui chamar a atenção de vocês é: quando Saul é ungido, ele imediatamente recebe a coroa. Daí a necessidade do processo. Eu prefiro o estilo de Davi, que recebe óleo, mas é devolvido para o deserto para ser melhor trabalhado. Já Saul não, ele sai liderando, e Saul tem alguns problemas graves de caráter. Se tem uma coisa que o processo faz, é tratar os nossos defeitos de caráter. Saul sai e se torna um dos piores reis de Israel. Essa talvez seja
esse talvez seja o capítulo 1 da vida de Davi. Muitas coisas acontecem, ele se torna comandante, não perde uma só batalha, mas aí chega um dia que ele volta de uma batalha e as irmãs de Israel inventam uma musiquinha. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ah, meu amigo. A vida de Davi se tornou um inferno, ele tem que fugir de Saul. E o que mais me chama a atenção das muitas vezes que eu tive nesse texto é que Davi não faz nada para Saul. Saul apenas tem inveja de Davi, por causa disso o persegue. Davi tem múltiplas oportunidades de matar Saul. Uma delas bastante constrangedora, não existia banheiro químico na época, e Saul teve um problema estomacal. Davi estava dentro da caverna com a espada na mão, e ele deve ter virado o rosto, mas não mata Saul, porque ele diz uma coisa: olha aqui, Saul quer me matar, ele estava procurando Davi para matar. Mas por que eu não posso matar Saul? Porque eu não posso tocar no ungido do Senhor. Isso mostra o caráter de Davi. O tempo passa e a gente corre, e Saul morre. Aliás, ele pede para ser morto com a sua própria espada. Jonatas, um grande amigo de Davi, também morre, e nós encerramos a primeira etapa da vida de Davi. Daí por diante ele se torna rei de Israel. Israel o nomeia rei, ele vai a Jerusalém, domina Jerusalém e transforma Jerusalém no seu centro político e religioso, a capital. E é ele, Davi, que decide chamar Jerusalém de Sião. Já ouviram essa palavra alguma vez? E é por isso que eu venho até aqui com vocês. Porque num dado momento Davi constrói um palácio para si, e ele convida o profeta Natã e diz: olha, Natã, olha o palácio que eu estou morando. E olha Deus está se manifestando numa tenda. Eu acho que eu vou construir um templo para ele. E Natã fala: faz o que está no teu coração. E aí Natã não dorme aquela noite. Deus fala assim: volta lá e fala para Davi isto. Davi, aonde foi que eu te encontrei? Eu tirei você de trás das malhadas. Eu não pedi para você construir templo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Eu vou te transformar em um homem muito influente e poderoso. E é da sua linhagem que vai vir aquele que vai construir o templo. Salomão constrói o templo. E Deus faz uma promessa para Davi ali, sutil, mas que você vai lá com uma pinça e o seu reino vai durar para todo sempre. Davi morreu, Salomão morreu, mas Deus diz assim: desta linhagem vai vir um reino que vai durar para todo sempre. E as profecias indicam isso. E os salmos de Davi, e são dezenas de salmos, inclusive o nosso predileto, queridinho, 23, que a gente recita quando está com problema na vida. E o tempo vai passando, e a vida vai seguindo, e os profetas vão sendo levantados, maiores e menores, até que acontece uma coisa nessa série que eu acho que não vai acontecer de novo. Pelo menos não está acontecendo porque a gente planejou, pastor Rafael Bicudo. Nós começamos essa série descrevendo a última semana de Jesus, e por incrível que pareça, demos um looping. Voltamos para a última semana de Jesus em Marcos capítulo 10. Nós estamos aí no texto que nós lemos, Marcos capítulo 10, eles estão em Jericó. O texto diz que eles estão saindo de Jericó e indo para onde? Indo para Jerusalém, gente. E nesse contexto aqui, nesse contexto todo, eles têm um cego sentado na beira da estrada, na beira do caminho. E aquele cego, o cego ouve um movimento, fala assim: o que está acontecendo aí? Aí alguém diz assim, olha, presta bem atenção. A multidão diz assim para ele: olha, o filho, ou melhor, Jesus de Nazaré está passando. Quando ele ouve, Jesus de Nazaré está passando, o único que conseguiu enxergar que era mais do que isso foi o cego. Falou: quem? Jesus de Nazaré. Ele disse: não. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E falam para ele: você está louco, cara, fica quieto. E começam a interromper esse camarada. E aí ele diz assim: eu não vou parar não, cara.
Eu posso ser cego, mas não sou mudo. Eu posso ser cego, mas não sou surdo. Eu posso ser cego, mas os meus olhos espirituais me dizem que quem está aí é o filho de Davi. E se é ele que está aqui, eu vou importuná-lo até que ele me atenda. E é sobre isso que eu convidaria você nessa manhã, nessa noite. Te convidei de manhã, convido à noite também. Nada pode nos calar até que ele venha. Nada pode nos calar até que ele venha. E foi isso que o cego fez. Bartimeu, filho de Timeu, ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina uma multidão daquele tamanho, gente. Uma multidão daquele tamanho. Uma multidão daquele tamanho. E a voz do cego se destacou no meio daquela multidão. Se tem uma coisa que nós precisamos ter, é ouvidos atentos. Talvez você, não sei você, mas eu sou bastante cartesiano. Imagine como eu sofri na minha vida espiritual até aqui, vida cristã. Cadê? Deixa eu ver. 1 mais 1 é 2. É? Tá bom. Não, gente, 1 mais 1 não é 2 há muito tempo na minha conta. 1 mais 1 é quanto, Deus? Até eu aprender a perguntar quanto é 1 mais 1, demorou. Porque é tão óbvio. Mas o mundo espiritual não é tão óbvio assim. Tem vezes que você vai enxergar. Mas tem vezes, e o Espírito comunica também comigo isso hoje. Tem vezes que você vai ouvir. Ter ouvidos atentos, percepção, discernimento do Espírito. Para ouvir. O cego não via, mas não via, mas ouvia. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Cale-se, cale-se, cale-se. SBT, década de 90. Cale-se, cale-se. Você me deixa louco. Desculpa, gente. A multidão repreendia o cego e dizia: não, fica quieto, fica quieto. E as multidões continuam fazendo o quê? Perguntei para as crianças hoje, na aula lá do Meruba, se vocês tivessem que perguntar para os seus amiguinhos da escola: o que você acha que eu devo fazer nesse domingo de feriado prolongado? Acordar às 7 da manhã para chegar no Meruba às 8 no domingo, ou dormir até tarde? A multidão fala assim: cale-se, cale-se. A multidão continua tentando nos afastar de Jesus até hoje. E a multidão continua tendo uma falta de empatia atroz. Um cego pedindo esmolas não teve a atenção do povo. Sabe qual é a justificativa? Ouçam bem. A justificativa é: agora nós não podemos te atender porque nós estamos com Jesus. Vou repetir. Eu sei que machuca. Machuca a mim também. A multidão estava em volta de Jesus e o cego precisando, talvez de uma moeda, talvez de um pedaço de pão. E eles disseram: cala a boca, cala a boca. Nós não temos tempo para você agora, nós estamos com Jesus. Só que tem uma coisa. Jesus fala assim: manda chamá-lo. Sabe a multidão que virou para ele e falou assim: cala a boca, fica quieto. A multidão fala assim, não é Jesus que fala, a multidão: tenha bom ânimo. Vocês entenderam? A multidão que estava falando: fica quieto, não dá para a gente te ouvir agora, não dá para a gente te ouvir. Aí Jesus fala: mas eu vim para os esquecidos, eu vim para os invisíveis sociais. E aí quando a multidão ouve aqui, fala: é mesmo, verdade, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Ele está te chamando. Não se cale até que Ele venha. Tem uma coisa que eu preciso te dizer, que me marcou muito. No meio de uma multidão grande, muito grande, Ele conhece a sua voz. No meio de uma confusão enorme, Ele conhece a tua voz, como se fosse um maestro
que está à frente do exército, não, da orquestra, e fala assim: tem uma nota fora aí. É o trompete. Ele sabe o que está fora do lugar. O acorde não está soando perfeitamente. Esse maestro, se ele consegue fazer isso, imagina o filho de Davi. Deixa eu te dizer hoje à noite, no meio dessa multidão hoje à noite, ele tem clareza da sua voz. Por quê? Porque nós servimos um Deus poderoso, que é Deus de todos, mas Ele também é o meu. Ele é meu. Deixa eu te dizer, o Senhor é o meu pastor. Ele me faz deitar. Ele é meu pastor e nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia mansamente por águas tranquilas. Por amor do teu nome, Ele refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, eu não temerei mal algum, porque o meu pastor, Ele está comigo. Pessoal, Ele é o Deus das multidões. Nós temos um magnetismo por multidões, mas é no quarto secreto que Ele nos espera. Nós temos uma fascinação por muita gente. Quantas pessoas? Você pregou para quantas pessoas essa semana? Mas Ele nos quer intimamente. Ele nos chama na primeira pessoa. Vem, Júlia. Vem, Galdine, vem. Para reuniões particulares. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não temo mal algum, porque Tu estás comigo. Tua vara e o Teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias da minha vida, por longos dias, e habitarei na casa do Senhor por longos e eternos dias. Pessoal, aquele cego, de alguma forma, ele sabia que podia lidar com essa situação de uma forma pessoal. E eu quero partir mais para o final do que para o começo, começando a desvendar algumas coisas. Eu estou agora no versículo 51, a gente para no 52, é quase final. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? O que você quer? E aí talvez você olhe para mim e fale assim: espera um pouquinho, nós não estamos falando de um cego? Sim, estamos. E Jesus pergunta o que é que ele precisa? Sim, é preciso ter clareza da nossa condição. Talvez ele tenha se acostumado. Jesus poderia falar, ele poderia virar para Jesus: o senhor tem uma esmola aí? É a vida dele, ele tem vivido assim há muito tempo. E ele diz: Senhor, mestre, eu quero ver. E quando eu digo isso, minha oração hoje à noite é essa: que o filho de Davi, que está diante de nós aqui hoje à noite, nos convide no meio da multidão e nos pergunte: é você? Sim, sou eu. Cego, peço esmolas há muitos anos, esquecido na beira do caminho, sou eu. Esse sou eu. Às vezes nós estamos vivendo numa fase, inclusive, em que nós estamos sendo pressionados a não sermos quem somos. Os filtros e tantos outros recursos nos deixam mais bonitos, gente. Mas Jesus te quer sem filtro hoje. O filho de Davi quer te encontrar hoje à noite sem filtros. E ele diz: mande buscá-lo. E ele vai, e antes de ir, ele tira a capa. Pregador tem saída para quase tudo, né? Eu não vou exagerar, tá bom? Mas eu entendo que a gente deva deixar algumas capas aqui hoje à noite. Eu não sei quais,
Mas eu sei quantas capas eu deixei ao longo da minha história. Eu tive que abrir mão daquilo. Entende? Você entende, né? Tá todo mundo assim. O filho de Davi te convida hoje à noite. Vem. E por favor, desabilite o filtro do Instagram. Eu quero ver você como você é. Tire as capas. E Ele quer perguntar para nós hoje à noite: o que você quer que eu te faça? Numa época como a de hoje, alguém vai dizer assim: Senhor, anota o meu número de conta aí. Será que é isso que você precisa? Eu vou perguntar de novo, movido pelo Espírito. Eu creio nisso, que o Espírito está se movendo aqui no meio. Deixa eu perguntar de novo: o que você quer que eu te faça? E o cego, com clareza, diz assim: mestre, eu quero ver. Aí ele diz: então, meu filho, vamos, a sua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão. Vou repetir: imediatamente ele retomou a visão. Sabe, gente, a gente carrega traumas da nossa história, talvez fruto de uma criação repleta de altos e baixos. A gente chega na casa de Deus com históricos tão decadentes. Mas chega um momento que nós nos apresentamos com todos esses traumas, com todas essas bagagens, e dizemos para Ele: mestre, eu preciso ver. Eu não só quero, eu preciso ver. Sem capa, sem filtros, do jeito que você é. E hoje à noite pode ser esse dia, dia 30 de abril de 2023, pode ser esse dia em que você finalmente disse assim: tá, Senhor, eu entendo. Esse aqui sou eu. Eu me desaponto em ser quem eu sou, mas isto aqui sou eu. E posso falar uma coisa para o Senhor? Me ajuda, Jesus. Eu preciso ver. Eu preciso sair desse ambiente de prisão, de cegueira. E Ele está pronto para te dizer hoje: imediatamente ele voltou a enxergar. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas aqui para a gente terminar. A multidão não tem nada para te oferecer. Nada. A multidão quer que você se cale. Quer que você fique no seu canto. Mas o nosso Senhor, o nosso pastor, está aqui hoje, com ouvidos atentos, para ouvir a tua voz, no meio dessa multidão, e dizer: meu filho está de volta. Não vale começar e não terminar. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É sobre isso que nós estamos falando aqui hoje à noite. Eu te convido hoje à noite a dizer isso do fundo do seu coração: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe, eu li um livro do pastor Charles Swindoll, o Mistério da Vontade de Deus. Ele fala sobre a misericórdia como sendo uma teaser. Misericórdia, um alívio. E aí a irmã, eles estavam conversando entre eles e dizendo: qual é o seu sentimento predileto? E um dizia: olha, felicidade, realização. E a irmã do pastor Charles Swindoll diz assim: o meu sentimento predileto é o sentimento de alívio.
E se eu puder comparar a palavra misericórdia a alguma outra, eu compararia misericórdia com alívio. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu preciso me aliviar disso. E Jesus diz assim: o que você quer que eu faça? E aí, como eu disse de manhã, o meu lado, pastora Sônia. Por que Jesus perguntou isso para ele, se ele era cego? Porque ele precisava ter clareza da sua situação. Se ele não tiver clareza, como é que ele pode ser curado se ele nem sabe que é cego? Você precisa primeiro se reconhecer: eu sou isso, e eu preciso. E Jesus diz assim para ele: o que você quer que eu faça? Eu quero enxergar. Segunda coisa que o Senhor espera de nós hoje à noite, Ele quer que você verbalize. Eu quero ver. Eu quero voltar a ser um pai, como um pai que eu sempre sonhei ser. Eu quero, Senhor, voltar a ser, ou me tornar, alguém de quem os meus pais se orgulhem. Senhor, quero ouvir de você. Verbalize, verbalize. E por fim, quando ele recebe um milagre que poderia devolvê-lo para a sociedade, ele poderia se matricular numa universidade, ele poderia sair dali e colocar os anos que ele perdeu em dia, atualizar, voltar a viver. Mas sabe o que ele faz? Apesar de ter sido abençoado por Deus, ele diz assim: é diferente do que a gente vê na televisão. Aí eu cheguei aqui, meu celular era um iPhone 3, agora é 14. E eu estou feliz demais. Troquei de carro, de casa, e estou cada vez mais longe de Deus. Não. Sabe o que ele faz? O cego, quando volta a ver, ele diz assim: imagina a cena. Se ele é cego de nascença ou não, o texto diz que ele retoma a visão. Podemos entender que ele já tinha enxergado um dia. O problema de cegueira era muito comum, as pessoas não tinham muito cuidado sanitário, mas o fato é que ele volta a enxergar. E quando ele olha, ele vê Jesus na frente dele. E ele diz assim: eu quero ir com você. E ele segue Jesus pelo caminho. E eu compartilho com vocês uma das coisas mais espetaculares que eu encontrei nesse texto. O cego diz: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E como eu disse para vocês, hoje é o nosso último encontro dessa série. Semana que vem nós iniciamos uma nova série. E como é que nós terminamos essa série? Em que Jesus se revela em cada uma das páginas das Escrituras, com um cego que volta a ver, com um cego que reconhece que há um reino que não terá fim. Estão prontos? Sabe o que acontece, gente? Mateus 21, coloca aqui na tela, por favor. Desculpa, gente, é aquele improviso básico. Deixa eu ver se é Mateus 21, inclusive. Mateus 21, 9. Desculpa, galera da banda. Isso é para fazer antes da banda subir, mas... Vejam o que a multidão diz quando eles entram em Jerusalém. Porque lembram que eles estão saindo de Jericó e indo para Jerusalém. Ok? Ok? Muito bem. Eles chegam em Jerusalém na entrada triunfal do rei de Davi. Quando Jesus chega para a sua última semana, para o seu martírio em Jerusalém, na sua entrada triunfal, vejam o que eles dizem. A multidão que ia diante de Jesus ia dizendo: Hosana ao filho de Davi. Você não vai falar isso assim, eu vou. Eles estavam sem regente até agora, mas agora tem um ex-cego dizendo: sabe quem está chegando em Jerusalém? O filho de Davi, que teve misericórdia de mim, que me devolveu a visão,
que me devolveu a dignidade. O Filho de Davi está entrando em Jerusalém. Hosana! Eu quero te convidar hoje à noite, com a convicção da palavra, que é a convicção que a palavra nos dá. O Filho de Davi está entrando em Jerusalém, na cidade que Davi fundou. O rei está chegando. E as pessoas tiravam peças de roupa do corpo e tiravam folhas de palmeira e lançavam aos pés daquele jumento e diziam: Hosana! Hosana! Eu quero te convidar hoje a honrar esse rei, o rei de todos, porque Jesus é tudo em todos. E ele transforma um ex-cego em regente da entrada triunfal em Jerusalém. E ele diz assim, o cego diz assim: olha aqui, aprendam comigo que nós vamos falar. Hosana, filho de Davi, filho de Davi. Eu quero te convidar a estar em pé e nós vamos saudar o Rei Jesus hoje à noite. Permita que ele chegue, permita que ele entre na tua vida hoje à noite. Saudai o Rei Jesus, saudai Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nome. Levante suas mãos, saudai o Rei, saudai o Rei Jesus, saudai Senhor da terra e céus, saudai o Rei Jesus, saudai o nome, saudai o Rei, saudai o Rei Jesus, saudai Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai nosso Salvador. Jesus, filho de Davi. Você pode dizer isso hoje à noite. Talvez você esteja lidando com um problema na sua saúde. Talvez você esteja lidando com um problema no seu caráter. O Rei está aqui no nosso meio hoje à noite. Convide-o. Tenha clareza da sua situação e diga: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Eu queria orar com você. Antes da gente entrar num tempo especial, nós vamos encerrar essa série aqui, ceando, de volta, sentados à mesa. Mas eu queria falar com você, com quem essa palavra foi particular. Se essa palavra tem falado com você de forma pessoal, particular, intransferível, eu queria que você fizesse o sinal com a tua mão. Infelizmente eu não vou poder chamá-los à frente, nós estamos com um tempo um pouco comprometido, mas eu queria isso. Glória a Deus, levante suas mãos bem alto. Você está do lado de alguém que está com as mãos erguidas? Talvez você seja líder de célula, talvez você seja só mais um que Jesus devolveu a visão. Se aproxima com essa pessoa, por favor. Nós queremos orar com você. Por favor, irmãos, não deixem que ninguém que esteja com as mãos erguidas fique sozinho, por favor. Nós vamos orar, nós vamos orar. Uau! Eu tenho mais dois pontos aqui particulares. O próximo ponto é, pela manhã, nós oramos isso e um irmão me procurou aqui no final do culto
e me disse: AC, eu precisava ouvir essa palavra. Eu estou enxergando, mas o meu rim só funciona 9%. E eu gritei para o filho de Davi hoje para regenerar o meu rim. E em cima desse entendimento, se você que está aqui está vivendo algum momento desse particular de saúde, você é um desses filhos, levante suas mãos. Eu não quero que você fique sozinho. Você que tem algum problema de saúde, nós queremos que ele continue aqui, ó, nosso câmera também, gente. Olha aqui, nós cremos que o filho de Davi devolveu visão para aquele cego e que ele pode voltar a fazer funcionar rins que funcionam 9%, Rafa. Se você se reconhece nesse lugar, eu preciso de um socorro do Senhor, eu preciso de um socorro na minha saúde. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso, gente, por favor, não deixe ninguém sozinho. Lá na galeria eu estou vendo pessoas sozinhas. Aqui no fundo eu estou vendo algumas pessoas sozinhas. Por favor, eu peço que os nossos líderes, mãos, vamos precisar de uma equipe grande hoje. Glória a Deus, isso, glória a Deus, glória a Deus. Pergunte para ele o que você quer que ele te faça. Deixa ele responder. Tenha clareza da sua situação. Glória a Deus. E eu quero fazer um último convite, talvez o mais emblemático dessa noite. Você está aqui, ouviu a palavra, mas nunca entregou a sua vida para Jesus. Até hoje finalmente você não entregou a sua vida para o Senhor, mas você quer entregá-la hoje. Tem alguém aqui nessa situação? Levante sua mão bem alto, por favor. Tem alguém? Me ajudem. Aí em cima, tem uma pessoa lá em cima? Vou fazer a pergunta novamente. Continue. Vamos deixar o Espírito se mover. Vamos deixar Jesus se mover no meio da congregação. Aleluia, aleluia. Você consegue percebê-lo aqui? Você consegue perceber? Você da galeria consegue perceber? Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso hoje, levante suas mãos aqui, nós queremos orar com você. Não temos? Lá em cima também não, então nós vamos orar. Vamos orar. Uau! Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós oramos aqui, Senhor, com a convicção de que nós não viemos para mais uma reunião. O Senhor é tudo em todos. O Senhor é o rei de Davi. O Senhor é o rei de Jerusalém. O Senhor é o rei de Sião. E nós te pedimos nessa noite, Senhor, especialmente para alguns irmãos aqui, particularmente por outros, com questões de ordem de saúde. Jesus, à medida em que eles são tocados pela tua igreja, que esse toque seja o mesmo toque que aquele cego recebeu naquele dia. Venha trazer cura para a igreja. Venha, Senhor, venha trazer esperança. Venha trazer um comissionamento e nos faça ser regentes de uma nova história. Regentes de uma nova história. Jesus, filho de Davi, Hosana, 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 Hosana ao filho de Davi. Aleluia. Amém. Glória a Deus, que aplaude o Senhor. E agora? Uau! Vou sentir falta dessa série. Gente, nós temos a alegria nessa noite. Se você já entregou sua vida a Jesus, se você já se batizou, nós temos a alegria de encerrar essa noite levantando portas eternas, levantando as nossas cabeças e permitindo com que o Rei da Glória entre. Nós queremos cear com você hoje à noite, e essa ceia nós vamos terminar com uma festa, saudando o Rei Jesus no nosso meio. Para isso eu gostaria de convidar nosso pastor Roberto. Ele vai nos conduzir aqui
para esse tempo de ceia. Glória a Deus. Saudai o Rei Jesus. Amém. Aplauda mais forte ao Senhor, queridos. Sabe que enquanto o AC ministrava, eu estava no culto da manhã e desde manhã eu estou sentindo isso no meu coração. A palavra de Deus diz que Jesus curou aquele cego imediatamente. E após isso, ele começou a seguir Jesus. Existia uma coisa ainda, queridos, que aquele cego necessitava, que é algo que eu e você também necessita. Não apenas a visão, mas ele teria uma outra necessidade maior, que era a vida eterna. E sabe, queridos, esse mesmo Deus, esse Jesus, que é chamado Filho de Davi, esse Jesus que é Rei sobre tudo e sobre todos, a palavra de Deus diz que mesmo ele sendo Deus, ele não se usurpou, que o ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo e tomou forma de homem. Ele se fez homem e passou pela morte, e morte de cruz, para nos dar vida. E hoje nós podemos encerrar essa série. Esse mês foi maravilhoso. O que Deus fez no nosso meio, que nós fomos ministrados e alimentados da palavra de Deus nesse tempo. E nós temos a oportunidade de encerrar celebrando a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, a palavra diz que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e tendo graças ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado a favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre o que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Vamos anunciar a morte do Senhor. Vamos anunciar tudo o que Ele fez. Vamos anunciar tudo aquilo que Ele já nos proporcionou, crendo que um dia Ele vai voltar. Nós queremos orar pelos elementos da ceia. Pai, nós te louvamos e te damos graças. Te agradecemos, Pai, por esse tempo que nós tivemos, e te damos graças, Senhor Deus, por poder se assentar na sua mesa nesta noite. Nós consagramos, Senhor Deus, esses elementos a Ti, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja tocando os nossos corações nesta noite, para que a gente possa sondar os nossos corações e participar da Tua ceia. Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, falar no íntimo e no particular de cada um dos irmãos aqui. E nós queremos anunciar no mundo espiritual que nós faremos isso, Senhor, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Enquanto serve as ceias, vamos adorar o Senhor, queridos. Saudai, Senhor, da terra e céu. Saudai-o em Jesus. Saudai-o nossos. Levante suas mãos, vamos cantar juntos. Saudai-o em Jesus. Saudai, Senhor da terra e céu. Saudai-o em Jesus. Saudai-o nosso. Saudai-o Saudai-o em Jesus.
Aleluia. Nós vamos participar do corpo daquele que vive. Nós vamos participar do pão. O pão representa o corpo de Cristo. E nós sabemos que Cristo vive. Olha para o seu irmão e fala: Cristo vive em você. Cristo vive em você. Cristo vive em nós, queridos. Ele toma o pão e ele dá graças. E ele fala: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos todos juntos, queridos, participar do pão. Da mesma forma, queridos, ele toma o cálice. Ele fala: esse é o meu sangue. Esse é o cálice da nova aliança em Cristo. Todo o sangue derramado na cruz de Cristo, queridos, cada gota do sangue derramado de Cristo na cruz foi por mim e por você. E hoje nós temos o privilégio de assentar em sua mesa e participar desta aliança, porque tudo que nós devíamos, toda a dívida que nós tínhamos, Ele pagou na cruz. Vamos participar do cálice. Vamos declarar isso de novo, queridos. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
aplauda mais forte ao Senhor, queridos. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te damos graça. Obrigado, Senhor Deus, por esta série de ministração. Obrigado, Senhor Deus, por toda a palavra lançada, Senhor Deus, aos nossos corações. Obrigado, Jesus, pela tua morte de cruz. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem sido, tem feito, tem nos permitido viver na tua presença. Obrigado por todos os sinais, todas as maravilhas. Obrigado, Senhor Deus, por toda a cura liberada. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor depositou nas nossas vidas nesse tempo, Senhor. Mas principalmente nós queremos te agradecer pelo nosso testemunho de poder declarar que Jesus passou pela sombra da morte, ressuscitou e nos deu vida em Cristo novamente. Obrigado, Jesus. Queridos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a consumação do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Deus te abençoe. Cantamos.